Olá, estamos aqui de novo. Na verdade, recomeçar sempre é bom, como diz Caroline Amanda, da Ioni das Pretas. Então, a gente está aqui fazendo essa live, o Chá das 5, e vou chamar minha convidada, que é Mariane Perobelli, enquanto o Instagram está chamando mais seguidores para ver o seu vídeo. Então, enquanto isso, eu tô aqui apresentando para vocês o Chá das 5, esse projeto que começou na quarentena e que já está finalizando. Hoje é o penúltimo dia de encontro e eu tô muito feliz e vou chamar Mariane Perobelli, que é uma educadora, uma mãe, uma professora, uma artista maravilhosa e tantas coisas que ela vai falar pra gente. E melhorou! E todo mundo tá entrando de novo, que bom! Gente da Bahia, de São Paulo, coisa boa! Então agora vai! Recomeçar, gente, né? Recomeçar. Então, gratidão a todas que estão entrando, né? E se conectando com essa vibração, com esse portal. Esse encontro, ele é para vocês também. E a gente se fortalece. Então, o intuito dele também é a gente sair fortalecida, é ser divertido para todo mundo. Né? Então, gratidão. A gente está finalizando o Chá das 5, né, o projeto, e iniciando hoje, no dia de hoje, sexta-feira, dia de Oxalá. Peço a licença, a bênção, esse babá que traz paz pra gente, né? Que nos traga paz, muita paz interior, que a gente saiba cultivar essa paz. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, Mariane Perobelli, que é uma artista, mãe, educadora, professora, e tantas coisas que ela vai dizer melhor do que eu. E ela vai falar um pouquinho pra gente e conduzir, né, uma poética dentro de uma poética da infância, né, e devaneio sobre essa criança atemporal que todos e todas nós temos. Então eu vou chamar ela aqui e fique aí, vai chamando mais pessoas para ver, porque também o que a gente está fazendo aqui é para. Fico pensando, quem tá com chá? Eu tô com meu chá quente aqui. E agora foi. Voltamos. Boa Você... tarde, Boa Mari. tarde, Juliana. Você me escuta? Tô escutando, bem. Que bom, Tá ótimo. Eu também te ótimo. escuto bem agora. E te vejo bem também. E testando, né? Que bom. Tá, eu comecei É, a live falando, estamos recomeçando. sim. É Que importante, bom, né? Às tá vezes é por isso. preciso É, recomeçar, né? é. Então, tô aqui, falei um pouquinho de você, Mari, mas nada melhor do que você mesma, para até no processo de construção, né, desse quem eu sou. Eu acho tão interessante essa pergunta, assim, né? Conta um pouquinho pra gente. Estou muito feliz primeiro, né? Peço licença aí a todo esse povo que vem junto com você, né? Para te receber nesse perfil, dizer que essa conexão nossa, ela realmente é para além mesmo do físico. Eu sou muito feliz pela inspiração da mulher que você é. Ô, Juliana, obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela abertura, pelo espaço, pelo encontro. Para além do físico, né? Um encontro de almas. Obrigada por esse momento, a gente poder se sentir mais próximo e se fortalecer nessas redes tão especial, né? Fico muito feliz, especialmente feliz com o seu convite, porque ele me provoca, me tira da zona de conforto, mas também pela forma como a gente se conheceu, né? Te conheci menina, jovenzinha, fazendo a transição da adolescência para a fase adulta. Eu te vi se tornar mulher, essa mulher forte, empoderada, dona dos seus caminhos, fazendo suas escolhas, fortalecendo suas asas e voando pelo mundo, né? A Ju Ai, voou. E é uma alegria tão grande para a gente que é professora ver isso, né? Ver os estudantes crescendo, se fortalecendo e alcançando outros ares, outros lugares. Eu me sinto, é como se um pedacinho de mim voasse com vocês, com cada um de vocês e com você. E eu acho que para mim a alegria, o sentido de ser professora é que aqueles estudantes que passem por mim sejam melhores que eu e vão além do que eu dou conta de ir. Né? Assim também eu me sinto multiplicada nesse mundo e faz sentido a existência, sentido de ser também artista e docente.
Então é uma alegria de alma mesmo, uma felicidade muito grande com seu convite. Então, me apresentando para a rede da Ju, que talvez não me conheça, eu fui professora da Juliana, na graduação em teatro, na Universidade Federal de Uberlândia, e aqui estou. Sou professora aqui no curso. E o meu foco enquanto professora, pesquisadora e artista está voltado para a infância, para as infâncias. Sou mãe de 4, tenho 4 filhos, talvez você não saiba, mas o primeiro virou estrelinha, e depois tem Letícia, que tem 12 anos, Anton está com 6, Arthur com 3. O seu convite me provocou muito nesse sentido, né, de como trazer um olhar sensível, artístico para a rede, para uma live, com todas as oscilações de conexão que a gente tem aqui nesse ambiente, né? E a gente pensou, construímos um pouco juntas esse encontro, da gente buscar esse contato, essa reconexão com a nossa criança atemporal, a criança que atravessa toda a nossa existência, permanece viva em nós adultos. A gente é que às vezes se esqueceu ou desconectou dela, né? A gente pensou em começar fazendo um exercício meditativo para a gente ir ao encontro da nossa criança e trazê-la com a gente nesse encontro. Depois eu vou contar uma história e aí a gente bate um papo. Pode ser, Ju? Perfeito. Você quer dizer alguma coisa? Não, dizer também que você é uma artista maravilhosa, né? Uma diretora também de cena, né? E uma atriz também maravilhosa, que canta e que tem um projeto lindo, né? Junto com o seu companheiro. E que esse lúdico, ele permeia, assim, por várias formas, né? Você é muitas também. E só complementar. Sim. Lembro E de de alguns fato, espetáculos que eu vi dirigindo, né, ali de exercício cênico, e realmente uma sensibilidade para dirigir, né, que vem do útero, né? Hoje eu percebo, né? Hoje eu vejo assim, Uhum. o teatro, né? Essa coisa de ser atriz, de se refazer junto com várias coisas, esse alimiar, né? Eu penso que para você, que está aí há muito mais tempo que eu, né? Veio antes de mim, merece toda a honra por estar antes e conquistar tantos lugares, né? De esse limiar de ser professor e ser artista também, né? Então, sempre vi essa busca e sempre me inspirei. Então, é importante dizer isso também. E essa É um meditação desafio. já é. É um desafio. E você me provoca, né, nesse retorno aqui do nosso reencontro, a trazer um outro pilar, né? A arte, a educação enquanto ciência, né, estando na universidade, e a espiritualidade, né? Então, ser esse ser integral, autêntico, né, em todos os lugares. Somos integrais, né? Então, abrir esse encontro aí com uma meditação para a gente se reintegrar, se realinhar, abrir os sentidos, as percepções, para a gente convidar a nossa criança para esse encontro hoje. O mais importante é isso, é a gente dar conta de, através dessa rede invisível, que é a internet, tão potente, a gente conseguir criar aí né, uma geometria sagrada nessa rede dessas pessoas que estão presentes aqui agora, as que verão depois, que irão ver depois também, e a gente se Outra conectar com a rede. nossa criança, e que isso se multiplique, na ideia de iluminar o mundo, entrar em contato com a nossa criança. Hoje, a intenção que eu estou colocando aqui é entrar em contato com a luz da nossa criança. Para trazer a alegria, a leveza, o entusiasmo de estar vivo, a escolha de nascer e estar nesse mundo e se encantar com o mundo a cada dia. Então, essa é a intenção. Eu vou orientar uma visualização criativa, né, um trabalho de meditação guiada por meio da imaginação. Mas é importante dizer que se alguém tiver dificuldade de imaginar, de trazer as imagens, de visualizar, não há problema nenhum. Porque a gente tem muitas dimensões do nosso pensamento superior, né, dos mundos superiores do nosso pensar. Um deles é a imaginação. Outras pessoas têm outras
habilidades, a gente não vai poder aprofundar isso aqui agora. Mas focar na minha voz e escutar. Basta isso, escutar. Se você não está conseguindo visualizar, não tem problema, o trabalho está sendo feito, a conexão está sendo feita. Acho importante dizer isso para que as pessoas não fiquem aflitas do outro lado. Então, quem sentir no coração o convite, né, para essa abertura, vai ser uma meditação rápida de conexão. Eu peço para que se sente numa posição confortável, coluna ereta, alinhar o pescoço, a cabeça, o topo da cabeça com o céu. De preferência, se puder, firmar os pés no chão, repousar levemente as mãos sobre as pernas e fazer 3 respirações profundas. Cada um respirando profundamente no seu ritmo. E aproveita e fecha os olhos. Feche os olhos de fora para abrir os olhos de dentro. Eu vou convidar as mulheres para visualizarem a partir do seu períneo uma espiral que vai descer pelas suas pernas. Os homens vão visualizar a partir da região do seu umbigo, entre o umbigo e as costas, também uma espiral que vai descer pelas suas pernas, os pés, penetrar pela terra e vai criando um canal de luz em espiral que vai descendo, descendo, atravessando as camadas de terra, de raízes, de rochas, descendo cada vez mais fundo, até se conectar com um grande cristal, um grande diamante no centro da Terra. Bem no centro da Terra, você ancora a sua presença nesse mundo. Mantenha essa imagem dessa espiral te conectando ao diamante. E agora eu te chamo a voltar a sua atenção para o céu acima da sua cabeça. Um céu azul, limpo, lindo, um céu outonal, com um sol dourado, brilhante, bem no alto no céu, no topo da sua cabeça. E os raios dourados deste sol descem e penetram pelo topo da sua cabeça, irradiando essa luz dourada para todo o seu cérebro. E você começa a visualizar todas as suas sinapses cerebrais sendo restauradas por meio da luz dourada, até que todo o seu cérebro esteja completamente dourado. Limpando, ativando, reconectando as sinapses e elevando os seus pensamentos. Limpando os pensamentos repetitivos e desvitalizantes. Essa luz dourada desce pela face, pelo pescoço, ombros, braços, mãos. Chega ao coração. Ilumina o seu coração com essa luz dourada. Ela limpa as suas emoções, as emoções de baixa vibração. Restaura cada célula do seu coração e restaura o amor divino no seu coração. E vai espalhando para todos os seus órgãos e vísceras a luz dourada. Especialmente se você sentir nesse momento algum mal-estar, alguma dor. Revigora os pulmões. As mulheres visualizem o útero dourado, os ovários dourados, toda a nossa região perineal, os homens também, os testículos, nosso centro de criação. E a luz dourada desce pelas pernas, joelhos, pés, e essa luz dourada desce por essa espiral, e vai descendo pela terra até se conectar ao diamante, ao cristal no centro da terra. Então você visualiza agora que você está no centro de um tubo de luz que conecta o sol central, dourado, no céu, ao diamante no centro da terra. As forças do céu, do cosmos, com as forças da terra. As forças de pai e mãe. E este diamante no centro da terra,
emana para você, através da sua espiral, uma luz que tem uma certa tonalidade, uma cor, que sobe por essa espiral e chegando até você se mistura com a luz dourada e percorre os caminhos do seu corpo até o seu coração. E o seu coração está plenamente inundado da luz do cristal com a luz do sol. E assim você ativa a chama trina no seu coração. Você visualiza uma chama de 3 cores. A cor azul, com o poder divino. A cor dourada, com a sabedoria divina. E o rosa, o amor divino. E aí, no centro do seu coração, você vai visualizar agora, você vai ao encontro da sua pequena criança. Você visualiza uma criança de braços abertos, sorrindo para você, no centro do seu coração. E ela está inundada do amor divino, a sabedoria divina e o poder divino. E você vai ao encontro dela e dá um forte abraço nessa criança. Acolhe essa criança no seu colo adulto. Você hoje adulta, pega nos braços a sua criança. E eu te peço para que você olhe profundamente nos olhos da sua criança, na intenção de ver a luz da sua criança. Os olhos brilhantes, os olhos curiosos por conhecer o mundo, encantados com a beleza do mundo e das pequenas coisas. Reencontra essa qualidade em você, através dos olhos da sua criança. Pode ser que ela tenha algo para te dizer. Escute. Pode ser que ela tenha um presente para te dar. Receba. Ou pode ser que ela simplesmente queira ficar em silêncio, entrando em contato com o mais profundo da sua alma através do silêncio. Acolha a sua criança. Peça para ela, para que ela te acompanhe, para que ela ande de mãos dadas com você ao longo dos dias e das noites. Que ela te ajude a reencontrar a alegria e o sentido da sua existência. A sua criança cósmica, a sua criança divina, é uma ponte segura para o reencontro do seu propósito nessa vida. O sentido da sua vida. Ela lembra, ela sabe. Nós é que às vezes crescemos demais e esquecemos quem somos, por que viemos, o que fazer neste momento aqui e agora para se realinhar com o nosso eu superior, com a nossa essência, com o nosso propósito. Peça ajuda para ela. Peça para ela seguir com você pelo resto desse dia. Lembre de chamá-la quando despertar. Lembre de chamá-la para te trazer os sonhos. Antes de dormir, ao preparar o seu sono, peça para ela te mostrar em sonhos seus caminhos, o seu propósito, quem você é. A sua luz, a sua força nesse mundo. E eu vou agora te pedir para que você mantenha essa imagem desse tubo de conexão entre o céu e a terra. O coração. Faça de volta 3 respirações profundas. Agradeça a criança por esse encontro. E a cada respiração você vai trazendo a sua consciência para o aqui e agora. E lentamente vai mexendo os dedos das mãos, os dedos dos pés.
mexendo os braços, as pernas, trazendo a consciência para aqui e agora. E lentamente pode abrir os olhos. Tudo bem, Ju? Tudo, que linda. Minha criança apareceu literalmente. Gente, quando eu comecei a perceber que era hora de chegar, a criança, a Yuna chegou. Foi Ela deu o sinal, incrível. ela confirmou. Foi ótimo. Passou igual um beija-flor. E se foi. Foi lá e pegou sua criança pela mão. Foi muito forte. Gratidão, Mário. Foi lindo. Só que, nossa, eu fico com essa sensação, sabe, de rir. Então, assim, eu acho que essa condução é muito potente, porque a gente vai envelhecendo e com tanta experiência do mundo e nossa, e carga emocional nossa e do outro, a gente vai fechando mandíbula, fechando a máscara, e a gente, principalmente nós mulheres, que já tem uma construção do sorrir desde criança, né? Não sorri muito, essa coisa de mostrar os dentes. E eu sinto que a criança, isso é muito lindo, assim, muito profundo, porque traz o riso, né? O sorriso, deixar as coisas mais leves. Me trouxe muita conexão com o sonho, tipo, vai permanecer sonhando. Não vou deixar, não, você parar de sonhar. Que lindo. Gratidão, acho que para todo mundo foi uma experiência muito linda. Sentir a energia do campo de vocês que estão assistindo, entrando assim. Mas se vocês quiserem comentar aqui, até para a gente saber se todo mundo voltou bem. A Renata, minha amiga, parceira. Renata, Eu Ju, lembro dela. minha colega Eu de conheci ela graduação, pessoalmente. amiga, irmã. Oh, Renata, que bom que você está aqui. Um Que coisa beijo, boa a Renata. conexão. Que bom. Não sei se você lembra de mim, mas eu lembro. Da época de PIBID, né? Sim, sim. E de É, coisas boas, potentes, assim, reflexões da educação. é. Acho que foi Se muito gostoso. alguém. Quem quiser comentar, né? Isso. Ela lembrou de você, Ju. Se alguém teve acesso a alguma imagem, a alguma coisa que gerou algum desconforto e depois quiser conversar comigo no direct, estou à disposição, tá? Para a gente encaminhar, não deixar as coisas soltas. Que ótimo. Então, agora, Ju, você tem noção do tempo aí, né? Ó, minha mãe! Bom, Ô, mãe! Minha você mãe está dizendo que foi viu que intenso. linda? Gente, conduzir a mãe para a meditação, para o encontro com a criança interior. Que honra, mãe. Que Ai, que bom. lindo isso. É. Olha, Diego aqui da UFO, né, Diego? Muito obrigada por proporcionar esse encontro, foi lindo. Que bom, Diego. Diego é estudante aqui de teatro, Ju. E tem muita gente aí. Permaneceu aí na firmeza. É. Agora, o que eu preparei foi contar para vocês, a Dandara também, estudante aqui, foi incrível, inclusive quero essa meditação depois. Sim, eu estou pensando, Ju, depois vocês podem me dar um feedback disso. Eu estou pensando em preparar alguns materiais para disponibilizar na rede sobre isso, sabe, Ju? Para as mães, para os pais, para as professoras, de trabalhos de meditação, de autocuidado. E alguns trabalhos até com crianças, sabe? Como que a gente pode fazer isso com as crianças? Porque eu tenho percebido tantos relatos que as crianças estão tão agitadas, perturbadas, agressivas, porque elas estão espelhando o nosso campo. Então, cuidar da mãe, cuidar da mulher, cuidar do pai, né? Esse cuidar de si. E como a gente poder cuidar dessa criança também, porque elas estão sentindo o campo que está denso, né? Do planeta inteiro, a gente está passando por uma grande transformação. E mais do que nunca a gente precisa fortalecer essa rede, né? Fortalecer as nossas conexões, trazer essas nossas crianças cósmicas para trazer um pouco de leveza consciente, né? Não é a gente negligenciar o que está acontecendo, mas trazer um estado de leveza para que você encontre ali a sua potência e como você pode contribuir para o coletivo, para o planeta nesse Sim, eu momento. apoio. Né? Acho E necessário. aí, é,
Foi a primeira experiência hoje, Ju. Obrigada. Você abriu caminhos. De Coragem de fazer isso na muita. rede. E então, eu trouxe hoje para apresentar para vocês a minha criança atemporal, a minha criança cósmica. Eu vou contar um trecho de um conto que eu criei em 2006, comecinho de 2006, meu primeiro grande encontro em potencial com a minha menina. Eu vou contar o começo da história e depois a gente conversa um pouquinho. Pode ser? Perfeito. O conto chama A Menina que Queria Ser ou A Menina dos Verde-Azulados Olhos Estalados. Em um mundo tão próximo quanto distante, habitava uma pequena menina. Cabelos raios de sol, bochechas rosadas, envergonhada. Seus olhos eram mais que olhos. Duas sementes verdes, estaladas na face, prontas para germinar. Tudo que seus olhos tocavam transformava-se. Ora crescia, encolhia, mudava de cor, virava o que jamais teria sido para outros olhares. Aquilo que captava do mundo externo, com seus olhos estalados, recriava em seu mundo interno, rico, colorido e iluminado por sua própria luz. E neste mundo íntimo e secreto, tudo se transformava e ela crescia. Em seu quarto, dançavam e riam homenzinhos azuis, enquanto as bonecas tagarelavam. No roupeiro, as pequenas saias giravam, as calças bailavam ao som das batidas das blusinhas e dos sapatos. Na prateleira de livros, as letras mudavam de lugar na tentativa de criar novas histórias. Debaixo da cama havia uma passagem ultra secreta para o universo do medo. A deste ela nada gostava. E quando essa passagem se abria, geralmente durante a noite, ela cantava, pois ela descobriu que a música tinha o poder de fechar a passagem e afastar todo e qualquer medo. A menina dos olhos estalados tinha 3 grandes sonhos. O primeiro sonho era aprender a ler. Ela via tantas letras em todos os lugares que ficava imaginando o que as letras queriam dizer. Sim, ela já conversava com as letras antes mesmo de entender os seus significados. Mas era uma conversa muito íntima, quase secreta. Ela queria também poder entender o que as letras falavam para as outras pessoas, porque percebia que a conversa das letras com os outros era diferente da conversa que tinham com ela. E ela queria saber de tudo. Pensava que quanto mais pudesse conhecer, quanto mais pudesse conversar com as letras, mais histórias conheceria e para outros mundos viajaria. O segundo grande sonho era saber escrever. Ela já escrevia, mas de um jeito muito diferente dos outros. Existia pouca coisa em comum entre as suas palavras e as palavras que as outras pessoas escreviam. E não é que ela descobriu que as suas palavras também eram secretas? Apenas ela podia ler as suas ideias e histórias no papel. E era uma coisa muito esquisita. As letras que ela escrevia não falavam para mais ninguém. Então ela divertia-se escrevendo palavras secretas, letras só suas que não queriam ser de mais ninguém. Havia tantas histórias acontecendo em seu mundo que algumas tinham que se esconder para dar lugar a outras que queriam nascer. E se não escrevesse, ela corria o risco de ficar escondida para sempre. Então ela pensava, se outras pessoas pudessem ler o que eu escrevo, me ajudariam a guardar essas novas histórias. O terceiro grande sonho era falar inglês. Ela ouvia as pessoas falando e queria entender o que realmente estavam querendo dizer. Gostaria de poder também se comunicar com elas. Ela não fazia a mínima ideia do que falavam, mas admirava a diferente musicalidade das palavras. Ai, que belos sons, belas palavras. Ô mãe, por que as pessoas falam inglês?
Ah, é porque elas moram num lugar muito longe, em outro país. Outro país? O Brasil é um país. No Brasil, nós falamos português. Na Inglaterra, as pessoas falam inglês. Na França, falam francês. Entendeu que as pessoas que moram em lugares distantes falam outras línguas e que existem outras línguas diferentes além do inglês. Ah, a menina dos olhos estalados descobriu que poderia falar quantas línguas quisesse e começou a criar histórias e novos mundos diferentes para línguas inventadas. A língua dentro da boca se retorcia e dava nó na tentativa de inventar diferentes palavras. Divertia-se, inventando, além de histórias, novos mundos e línguas. Como gostava de inventar histórias aquela menina. Ela também amava viajar. A casa da avó era distante. Quando viajava para lá, espichava os verde-azulados olhos estalados para fora da janela do carro. E tudo o que via era motivo de criação. As árvores na beira da estrada ganhavam vida, abanavam e sorriam para ela. As nuvens bailavam no céu azul, ganhando formas, elefantes, baleias, anjos, e sonhava com o país das nuvens, açucarado como algodão doce e fofinho como algodão branco. A casa da avó despertava os sentidos. Percebia à distância que estava chegando o momento da viagem. As cigarras cantavam, as flores brotavam, o sol brilhava forte, os dias pareciam mais longos e as noites mais curtas. A brisa do cair da noite que entrava pela janela refrescava os dias quentes. Era a chegada do verão, que trazia com ele o Natal. Tempo de visitar a avó. O Natal era mágico. Sentia no ar o cheiro do Natal se aproximando. Mas, cheiro de Natal? A menina tinha, além de olhos estalados, ouvidos afinados e nariz aguçado. A casa da avó tinha cheirinho de pão no forno, sabor de rapadura com liberdade e mil aventuras. A avó morava num sítio. Natal era o encontro da família que havia se espalhado. Todos moravam longe. Moravam longe? Ué, mas então eles deveriam falar outras línguas? Pensou. E essa história de lugares distantes, línguas diferentes, era complicada demais. Viajou um dia inteiro, passou por tantos lugares diferentes, mas todas as pessoas falavam português. Deveriam falar a língua delas? Pensou que as pessoas deveriam ser gentis e educadas, pois se falassem a língua delas, sabiam que a menina não as entenderia. Por isso falavam português, para que a menina de olhos estalados pudesse entendê-las. E ela teve vontade de pedir para a avó falar a língua própria daquele lugar. Tinha curiosidade de saber como as pessoas falavam quando ela não estava lá. Mas ela era uma menina de bochechas rosadas, envergonhada. Descobriu na casa da avó que animal também tem língua e que falam entre si. Então ela ficava horas na frente do chiqueiro, do galinheiro, da estrebaria, observava a língua das galinhas, dos porcos, das vacas, dos cachorros, dos passarinhos. E depois de aprender as suas línguas, falava também com eles. Quem observava sua conversa com os animais achava graça, mas ela não se importava. E eles não sabem galinhês, porquês, cachorrês, passarinhês. Com os primos, criava personagens na massa de pão. Grãos de feijão, de milho e de arroz viravam olhos, boca e nariz na massa de pão modelada. Depois do forno, cada um comia o seu personagem enquanto a avó contava novas velhas histórias. Como despertava os sentidos a casa da avó. A menina dos olhos estalados queria mais. Não via a hora de ir para a escola, aprender a ler, escrever e falar outras línguas que as outras pessoas entendiam. Nossa, quanta vontade de conhecer. E os verde-azulados, olhos estalados, cada vez mais em cima de suas bochechas rosadas e envergonhadas. Cada vez estalavam mais em cima de suas bochechas rosadas e envergonhadas. Eu vou parar por aqui na primeira infância.
porque com 7 anos ela vai para a escola aprender a ler, escrever e falar inglês. Mas aí é uma outra história para uma outra live, porque a gente vai entrar nos meandros da escola e o que a escola faz com a nossa criança. Por enquanto, hoje eu quero ficar na primeira infância. Essa é a minha menina. E eu entrei em contato com essa minha menina, foi uma experiência bem interessante. Quanto tempo a gente tem, Ju? Só para eu A gente organizar minhas ideias. tem 25 minutos. Tá. A Renata queria mais história. Vamos Outra ter que live, fazer Renata. outra live, viu? Porque eu É. também quero mais. E todo mundo aqui fica curioso. Fica para a próxima. Então, eu fui, Ju, quando eu me formei em artes cênicas, no final da minha graduação, foi quando eu me conectei com a educação. E eu percebi que fazia sentido para mim essa relação entre arte e educação. Então, eu fui fazer uma especialização na área de educação para eu ver se era isso mesmo que eu queria. Se eu ia seguir uma carreira acadêmica, docente, né? Enfim, experimentar. E fui fazer uma especialização em docência para o ensino superior, mas porque, na verdade, o currículo desse curso era transdisciplinar, o que era muito inovador, imagina, lá em 2006, 2005, 2006 foi isso. Então, foi uma mudança de paradigmas. Ali a minha vida, minha mente abriu, entrei em contato com a pensamento, teoria do caos, pensamento complexo, Edgar Morin, e minha mente foi abrindo. E nesse curso, a minha orientadora foi a Meili Lima, uma grande professora, mestra e artista, contadora de histórias. E outras coisas mais. Uma bruxona. Uma mulher assim, de 1000 artes, artesanias também. E aí eles propuseram para a gente que a gente fizesse um inventário pedagógico, que a gente fizesse um texto descrevendo todo o nosso processo de aprendizagem, nossa relação com a educação, com a escola, todo o nosso processo até aquele momento. E eu estava escrevendo o meu inventário, mas eu não estava feliz com ele, porque ele estava bem quadradinho, sabe? E eu disse, ai, não é assim que eu quero, mas eu não estava conseguindo encontrar a forma. E aí, numa noite, às 3 horas da manhã, eu acordei, abri os olhos e vi uma menina diante de mim. Eu olhei para essa menina e fiquei, e ela me chamava para eu escrever sobre ela. Eu sentia que eu precisava escrever sobre aquela menina. Então eu me levantei, liguei o computador às 3 da manhã e comecei a escrever. E ao final desse primeiro parágrafo, que eu contei para vocês agora, o primeiro parágrafo mesmo, ali, o primeiro trecho da história, quando fala dos olhos, né, das sementes verdes instaladas na face, quando eu li, eu disse, nossa, essa menina sou eu. Eu não sabia quem era aquela menina que eu tinha visto. E aí eu vi que era eu. E segui escrevendo, como um conto. E aí eu acabei criando esse meu inventário pedagógico na forma de um conto. Então eu vou descrevendo a potência dessa criança, que eu tinha esquecido completamente. Aos 25 anos de idade eu estava completamente perdida, não lembrava o sentido da minha vida, o que eu estava fazendo aqui, eu não queria estar aqui. Já tinha tido umas 2 crises sérias de depressão, né, até dos 16 aos 25, eu tive 2 crises de depressão e pânico. E era muito difícil estar nesse mundo. Não queria estar aqui. E aí, com esse contato com a minha menina, né, esse retorno de entrar em contato com essa minha criança interior, eu fui me recordando das minhas potências, dos meus sonhos, né, como eu era, o poder inventivo, criativo, tudo que eu queria ser quando eu era criança. E nessa primeira infância mesmo, né, antes da escolarização. E essa menina, ela tem mais ou menos a imagem da menina que eu postei hoje no meu feed, abraçada com a bruxa da Branca de Neve, não sei se você viu. Era aquela menina, era mais ou menos naquela fase, por volta dos 3 anos. E aí eu segui narrando essa história até aquele momento presente, ali aos 25, 26 anos de idade. E aí foi que eu tomei consciência, Ju, do que me levou a me desconectar e me esquecer de quem eu era. Ou como a gente vai se adaptando, né, às normas da sociedade, da família, da escola, vai aprendendo a agradar, isso que você falou do sorriso, né? Não sorri, menina. Não dança, menina. Não fala alto, menina. Não dança, não seja. Né? E
me desconectei da minha criança. A partir desse momento foi que eu comecei a me reconectar com ela e me lembrar de quem eu era. E depois disso eu passei por situações muito mais difíceis na vida, mas eu não caí mais em depressão e nem em pânico. E foi aí que começou a minha jornada de reconexão espiritual também, porque eu era... Você vê que linda essa relação entre vida e arte? Vida, educação, arte, ciência, tá tudo junto, né? Tudo Então junto. foi... eu estava lá, era um caminho científico, acadêmico, estudando filósofos da área de educação, né? Era esse o objetivo, me tornar uma professora do novo milênio, era isso que eu queria. E aí, para me tornar essa professora que eu queria ser, eu precisei voltar para mim. E para mim lá, para o meu ser pequeno, para minha chegada nesse mundo, qual o sentido de estar nesse mundo, qual o sentido da educação nesse mundo. E aí tudo vai acontecendo e vai, essa espiral, né, que vai sendo tecida. E aí eu começo a fazer o caminho também espiritual, buscar os meus caminhos, as minhas iniciações, me fortalecer, né, e me colocar a serviço desse projeto maior, porque hoje eu tenho clareza de o que é o meu projeto, né, o que é o meu programa de vida, o meu propósito de vida. Hoje eu estou a serviço. Então eu já não fico... E quando eu me perco, eu acho, nossa, quem sou, de onde vim, para onde vou, eu volto para a minha criança. É a minha criança que me ancora nesse mundo, né? Que me recorda que eu escolhi estar aqui, que eu não sou vítima. Inclusive, esse momento que todos nós estamos vivendo, nós escolhemos estar aqui. As nossas crianças escolheram estar aqui. Elas têm força e capacidade para atravessar isso e nós vamos juntos construir um novo mundo, uma nova terra. Eu acredito nisso. E através da arte, da educação, do autoconhecimento, é que a gente vai fazer isso. Eu estou a serviço disso, né? Que é o nosso lugar no mundo. E aí quem me ajudou depois de um tempo a entender isso, que foi essa conexão, foi o Bachelard, filósofo Gaston Bachelard, que traz um olhar bem fenomenológico, que é esse termo que eu usei, né? A criança atemporal, a criança cósmica. Ele vai dialogar um pouco ali com as ideias do Jung também, que é essa criança que nos acompanha desde o nascimento até a morte. A criança está presente, ela é atemporal, ela está sempre aqui em nós. Nós é que desconectamos. E que forças traz essa criança? Uma criança que tem uma infância saudável, né, isso que eu relatei era a minha criança, com o meu temperamento, o meu jeito de ser, as minhas habilidades, né, a minha força que eu trazia para esse mundo. Cada criança vai ter as suas. O importante é que nós, adultos, tenhamos condições de proporcionar um ambiente saudável para que ela seja quem ela é e ela entre em contato com as suas forças. Muito importante os momentos de contemplação, de silêncio. A gente já está desconectando a criança da própria criança, hoje, em 2020. Por isso que o mundo teve que parar também. As crianças já estão desconectadas porque elas estão com excesso de informação, excesso de estímulos, de luzes, de imagens, de sons, né? Elas estão adultizadas já, na primeiríssima infância. Então, uma criança que tem uma vida saudável, ela vai ter os seus momentos de silêncio. Não é lindo quando você percebe uma criança concentrada, observando uma formiguinha caminhar, olhando um passarinho? A natureza traz para a gente essas forças. Aí a gente poderia entrar em outras reflexões com outros autores que não cabe aqui. Mas a natureza traz para a gente. Licença, o que só para a gente entender, o que é que você chama de saudável? Saudável? Saudável é um ambiente favorável para que a criança desenvolva, ela tenha vitalidade. Então a gente observa se uma criança está com uma boa vitalidade, quando ela dorme bem, quando ela come bem, quando ela é feliz, uma infância feliz. Fernando e eu, a gente tem refletido muito sobre isso, assim. Quais são os pilares do nosso trabalho? A gente decidiu que a felicidade é um deles. A criança feliz. A gente não faz uma criança feliz dando um presente para ela. Isso não é verdadeira felicidade, né? Então, a gente também está atento com essas confusões. A criança que brinca feliz, que é feliz, que ri. Essa criança que você viu aí agora na sua meditação, sorrindo para você. Né? É uma criança que tem liberdade para criar, para brincar. Ela brinca livremente.
ela imagina, ela cria, ela tem uma imaginação fértil. E aí vai depender de cada fase da infância, né, Ju? Não dá para a gente entrar aqui nesses detalhes. Mas ela tem imaginação, ela alimenta seu mundo imaginário, ela cria. Quanto menos brinquedo pronto, estruturado, quanto brinquedo caro, não faz bem para a criança. Matéria, né? Não tá no material, né? Não, é a matéria que ela precisa é a matéria viva. É o graveto, é a pedra, é o barro, é a planta, mesmo dentro do apartamento. A criança brinca de colecionar, né? E a gente acha graça, que o menino lá tem a coleção de pedrinha, né? Tem a coleção de folha, cada um, né, passa por momentos, tem determinada a fase das coleções. Então, é isso que eu chamo de uma infância saudável. A criança se movimenta, ela Perfeito, imagina, ela é feliz. Ela tem um ritmo, é isso que você conversava hoje comigo, ela tem um ritmo dela respeitado, né? Isso é uma infância perfeito. feliz. Isso alimenta, Ju, então esses devaneios da criança, quando a criança está ali imaginando, a imaginação que é viva na criança, que a gente viu no conto aqui da menina dos olhos estalados, uma rica imaginação, é o que o Bachelard vai dizer que vai alimentar os poetas na fase adulta. Então, a infância é o germe de toda a poesia, de toda a criação, de tudo que há no mundo. Ela é em potência, potência de vida. Então, nós artistas, geralmente, nos mantemos mais conectados com essa nossa criança. Porque é ela que nos instiga a criar. É ela que nos ajuda a ver poesia no mundo, mesmo hoje, depois de adulto. Olhar para o mundo e ver poesia. Não é preciso ser artista para ver o mundo com os olhos da poesia, com os olhos poéticos. E para ser criativo, inventivo, né, todos temos essa capacidade. E me parece, o Bachelard vai falar um pouco disso nesse artigo, que muita dessa nossa depressão, dessas dores profundas da nossa alma, hoje enquanto adultos, estão relacionadas a essa falta de poesia. Um olhar que se torna insensível ao mundo, que não vê beleza, que não vê poesia no mundo. Né? A gente vai perdendo esse sentido, essa percepção, ao passo em que a gente vai crescendo, se robotizando. Hoje a gente até é mais do que robô, né? Parece que eu estou falando humanidade, a gente virou zumbi. Né? Tudo que teve que vir um vírus, um serzinho invisível e chacoalhar tudo. Para ver se a gente consegue rever o mundo, desver o mundo e voltar a ver brotar as essências do mundo, as belezas do mundo. O meu convite hoje, desse olhar poético, artístico, para essa criança cósmica, atemporal, é muito nesse sentido. Independente se eu sou artista, independente se eu trabalho ou não com crianças, se eu tenho filhos ou não, que eu faça esse movimento de reconectar com a minha criança atemporal, porque é ela que traz a leveza, a beleza, a inspiração, ela me ajuda a ver o sentido da vida. Porque a criança está o tempo todo perguntando isso, né? Ela chega no mundo e ela quer conhecer o mundo, ela quer desvendar o mundo, ela quer se descobrir nesse mundo. Que chato a gente virar adulto e fazer todo dia a mesma coisa do mesmo jeito, sem saber nem o sentido do que está fazendo, por que eu tenho que todo dia fazer isso. Eu não sei você, Ju, e vocês que estão aqui escutando a gente, mas essa quarentena está me fazendo refletir muito sobre isso. Ainda que eu veja muito sentido no meu trabalho e na rotina que eu criei para a minha vida, nos ambientes que eu construí na minha vida, mas eu estou desconstruindo muita coisa. Tem muita coisa que não faz mais sentido e que não vai fazer sentido quando a gente puder voltar a transitar, né? Acho que eu falei demais já. Tá ótimo, tem 10 minutos. Na verdade, quando você fala, né, fala de você e que isso deixa mais próximo do que você está falando quando você cita os seus exemplos, né? Porque todo mundo tem essa criança e todo mundo passa também por essas humanidades, né? Então, quando a gente fala Uhum. do humano, por mais que a gente fique se cada vez mais, né, nos colocando em às vezes algumas situações robóticas mesmo das relações, que é um lugar que não está garantido, né? É um dia, uma conquista diária, né? Se humanizar. E aí, quando você traz essa experiência, fica muito mais próximo, né? Você traz a sua menina, você traz
também as suas referências e contextualizar nesse pensamento, mas que tem muito assunto, né? Muito assunto para a gente poder ficar aqui tecendo e conversando, as pessoas perguntando e comentando, né? Porque realmente é algo que nos move, porque essa criança, ela tá aí, né? Ela, até a sua velhice, ela vai... É tão curioso esse ciclo da vida, né? Porque é quase um retorno, né? Eu fico É, muito curiosa nesse lugar do criança, adolescente, adulto, e aí a serenidade, né? Que é essa velhice, e aí você retorna ao encontro, né? Eu vejo a minha avó, o quanto ela se reinventa a partir da criança dela, ela tem 80 anos, e eu acho isso muito legal. E que a Yuna e ela conversam muito melhor, muitas vezes, do aham, que eu e Yuna, sim, sabe? Então, assim, e eu dou graças à arte, porque para mim ela traz a minha criança muito mais próxima, né? E esse caminho eu acho que ele pode acontecer de várias formas, mas para mim, da minha experiência, ele vem através da arte, né? Hoje eu sou terapeuta a partir da arte também, então é o quanto que uhum, também essa criança ela nos acompanha, bate na porta toda hora de diversas formas, seja numa relação amorosa, né, que ela levanta várias coisas, seja pela sombra, pela falta ou sim, pelo excesso, sim, né? Mas ela tá ali batendo, fala: "Oi, tô aqui, tô aqui, tô aqui", né? Olha para mim. E nessa quarentena, a Renata estava falando aqui, eu percebo o quanto que falar disso tá me trazendo uma outra visão, assim, você tá falando e é tanta coisa que eu quero escutar, eu quero que as pessoas te escutem também, que eu tô assim digerindo também esse processo na quarentena, né? Nesse isolamento. O quanto que sim, se a gente conecta com essa criança, a gente tem o potencial de passar por isso de uma forma mais saudável, sim, né? É como se a criança trouxesse um ambiente para nós adultos saudável, né? A criança, tanto quem é mãe e pai, quanto a nossa, uhum, né? Trazer esse sim, ambiente, esse retorno, né? Esse retornar para criar um ambiente saudável, né? Então, se a uhum, gente brinca com essa quarentena e com esse isolamento, fica muito mais fácil, né? sim, Muito, fica não, mais leve. lógico que a gente não está falando de um mundo, né? Assim, nós que precisamos lidar com as contas, com o sofrimento também do outro que nos atravessa, com as passagens que estão Uhum, sendo feitas, né? É um lugar também, né, equilibrado, né, Mari? Não é romper com isso e criar um mundo imaginário, mas é esse jogo, brincar, para que a gente tem que fazer de um jeito que seja divertido, seja melhor, né? Senão todo mundo vai entrar no buraco e aí a gente não sim, consegue sair, dar a mão pro é, outro, né? é, Então, eu faz sinto sentido. muito esse convite seu de também, assim, nessa quarentena, a gente está entrando aí nesse segundo mês, né, de quarentena, da gente reconectar com essa criança e fazer ser divertido, porque isso vai passar, né? E é como passar por isso que importa, né? Não é É, quando passar, é como. Então, eu sinto muito isso, esse convite através da sua poesia, da meditação, desse relato que você trouxe também, as suas referências e toda a sua construção, é de reconexão, né? É de é, fazer a gente se reinventar, deixar a gente ser curado também, né, por essa criança. sim. E aí tem uma coisa importante que você falou, Ju, que é bom ressaltar. Eu escolhi frisar hoje a luz da criança aqui. A gente entrar em contato com a luz da criança. Porque estamos numa rede, não tem alcance em quem está aí do outro lado e vamos lidar com essa dimensão. Mas uma vez que a gente vai se conectando e entrando em contato com a nossa criança interior, a gente também vai visitar as cavernas mais sombrias da nossa alma. Porque os grandes traumas, as grandes questões, os nós do que a gente vive hoje estão lá na nossa primeira infância, adolescência, né? Então a gente também vai visitar essas sombras da nossa alma. E como é importante ter coragem de atravessar, de olhar para as sombras, de conhecer as sombras, de acolher as sombras, as dores e iluminá-las. Não tem como você seguir um caminho de luz, né, Ju? Só pela luz. A gente é luz e sombra. Aceitar as próprias sombras é o caminho. Né? Não tem como deixá-las atrás. É full. Isso. Mário, eu quero convidar a falar aqui nessa condução, aprendendo a fazer isso também. A gente tem aí 5, 6 minutos. E eu gostaria que você cantasse, que a sua criança trouxesse, né, esse trabalho do Herê e ou o que você quiser, né? Mas é um Tá, convite aí, se fizer sentido agora. tá. Ou se que você também encerrasse, fizesse uma fala.
Tá. Eu já vou agradecendo pelo encontro, Ju, e pessoas que estiveram aqui com a gente, as que assistirão depois no perfil da Juliana também. Obrigada pela honra, pela abertura desse encontro. E eu pensei em cantar para vocês uma canção que faz parte do álbum do Herê Miniaturas, que a gente está em fase de finalização, que é infinita, né, Ju? A criação, né? A gente que é artista sabe, quando a gente acha que está, não, acabou ainda, né? Mas estamos em fase de finalização do álbum, que faz parte do projeto Conexão Herê. Depois convido vocês a seguirem lá o perfil também do Conexão Herê. É um projeto que a gente trabalha com arte, educação, né? Voltado para a infância, parentalidade, formação de professores, enfim. E é uma canção que foi composta pelo Fernando Aleixo, meu companheiro de trabalho, de vida, pai dos meus filhos. E aí, nesse encontro, Maravilhoso. a gente conversou muito essa semana, né, Juliana, sobre as nossas crias. E quando a gente tem a oportunidade de conviver com crianças, sejam nossos filhos, sobrinhos, vizinhos, alunos, né? As crianças do mundo real, elas nos ajudam, elas fazem um espelho também para a gente entrar em contato com a nossa criança interior. E se a gente estiver em contato, em presença com a nossa criança interior, eu estou aqui numa relação com a criança, eu sou adulta da relação, isso, né? Tenho clareza disso. Mas a minha criança está presente. Então, eu desenvolvo a empatia. Então, eu sou muito mais empática, sensível e tenho condições de conseguir escutar com mais discernimento e sensibilidade essa criança real que está aqui no mundo, que se apresenta diante de mim. E a chegada de cada filho, para mim, é um portal. Inclusive os filhos que não nascem com vida. São grandes portais que a gente atravessa com eles e que se a gente tiver abertura para a mãe e para o pai, e para a avó e para o vô e para toda a rede, nos trazem grandes forças, novas forças, é o novo que chega. E essa música fala um pouco disso, né, desse contato com a minha criança e da minha criança, que eu escuto a minha criança para poder escutar a criança que chega, que se apresenta no mundo para mim, e essa criança transforma a minha vida. Vamos lá. Quando falo pra mim, minha voz encontra a ti, criança. Quando falo pra mim, minha voz encontra a ti, criança. Celebro na vida a alegria, a chegada do filho, da filha que trouxe a grande mudança. Celebro na vida a alegria, a chegada do filho, da filha que trouxe a grande mudança. Quando falo pra mim, minha voz encontra a ti, criança. Quando falo pra mim, minha voz encontra a ti, criança. Celebro na vida a alegria, a chegada do filho, da filha que trouxe a grande mudança. Celebro na vida a alegria, a chegada do filho, da filha que trouxe a grande mudança. Arro, axé, Arro, que axé. lindo. Gratidão. Celebra a tia Obrigada. criança que trouxe a grande mudança. Grande mudança. Ai, quando falo para mim, minha voz encontra a ti, criança. Eu falo para a criança que me habita e essa criança que me habita encontra a criança no mundo. E a criança que está no mundo me responde, me transformando a minha vida e toda a minha existência. Que potência com cada criança que chega, né? Que potência Salve, transformadora nesse salve. mundo. Tem muitas crianças nascendo também, né? E que lindo. Viva as crianças, viva nossas crianças. Salve, salve. Toda essa potência da infância. Mari, gratidão. Acho que a gente Obrigada, pode Ju. finalizar aqui o nosso encerramento, né? E agradeço muito a todas vocês e todos que estiveram presentes. Gratidão aí por esse portal, pela oportunidade também, né? De poder reinventar e tá aqui criando conexões, né? Uma grande amiga me disse, Ju, se a gente não for ponte, a gente acaba se tornando ilha, Sim. né? Então vamos ser ponte, se conectar aqui junto fica mais fácil.
Gratidão, Mari. A gente vai encerrar que Ju. apareceu aqui a contagem regressiva. Um beijo, gente. Beijo, Boa pessoal. tarde, boa tarde.